teu guia do politicamente incorreto na filosofia está completando 10 anos, é isso? 2012, né? Acho que é. Acho que é. 11 ou 12, não lembro. 2012. Está completando aí 10 anos, uma década. É um grande sucesso. E eu te pergunto, quando é que foi que o politicamente incorreto virou mal educação? Porque a gente vê justamente essas figuras, né, especialmente da direita, o Bolsonaro sempre usou isso, os filhos e tal. Eu sou politicamente incorreto, eu sou politicamente correto. Então, só que, de repente, esse politicamente incorreto vira ofensa, vira agressão, vira incitação ao crime. Tem uma diferença grande nisso aí, né? Tem, inclusive, quando eu fiz uma reedição, acho que em 19, do livro, que por uma questão editorial ele saiu na reedição com o nome de Filosofia Incorreta, né? E eu tive que ler o livro todo de novo, fazer alguns ajustes e tal. Um dos comentários que eu faço é esse, quer dizer, o debate lá em 2010, 2011, 2012 era um debate que ainda circulava pelo ambiente jornalístico e acadêmico. Eu lembro, o primeiro grande jornalista que eu vi no Brasil tocando nesse assunto foi Paulo Francis, que tocava nesse assunto sistematicamente. Então ali era uma discussão que transitava pela elite intelectual, né? Transitava por pessoas que, assim o assado, acabavam indo no mesmo restaurante, certo? Frequentavam os mesmos espaços. Não eram pessoas que não eram ainda pessoas que se sentiam claramente excluídas. O processo de exclusão institucional foi acontecendo, né? Ele foi se agravando. Então ali era uma discussão quase técnica, né? Por exemplo, a ideia de que você não poderia... eu lembro que eu abria o livro comentando um filme do General Patton, o americano, né? Uma cena que o Patton se irrita porque lá na enfermaria do exército dele, lá do batalhão dele, no meio de um monte de soldados que estavam quase mortos ou quase morreram, e ele estava entregando medalhas, tinha um sujeito que teve uma crise de nervos. E ele fica na cena muito puto com isso, né? Como que um sujeito com crise de nervos, que no entendimento dele era um covarde, né, podia ficar ali sem ter nada, como ele dizia, do lado de um cara que perdeu as 2 pernas, certo? Que precisava ser reconhecido, né? Tem, inclusive, uma cena nesse filme que o General Patton fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: God, I hate the 20th century. Meu Deus, eu odeio o século XX. Imagine se ele vivesse no XXI, né? Se ele visse o que acontece hoje. E aí eu comento esse trecho porque o filme vai tratando e chega no momento que o General Patton, que foi um grande militar, tem que pedir desculpa publicamente a esse soldado, né? E aí eu comento como ali, inclusive no filme, a mídia americana falando mal dele, do General Patton e tal, como ali foi se configurando uma situação que depois evoluiu, quer dizer, uma situação em que você não pode apontar certas questões como essa. Esse soldado estava com a crise de nervos, ele é um covarde. Numa guerra você tem direito de ser covarde, enquanto outros estão sendo corajosos e morrendo no seu lugar. Essa discussão moral, ética, extremamente dramática, ela é coberta com uma manta em que você não pode reconhecer o problema. Quando eu lancei o livro, a discussão era essa, né? E aí tem vários elementos, vários autores que eu vou trabalhando ao longo do livro. Agora, o que aconteceu é que o desgosto com a censura politicamente correta entrou em canais da população que não estava, né? As pessoas foram tomando consciência disso no seu dia a dia, fosse na escola que os filhos vão, fosse nas novelas que assistem, fosse na própria imprensa, foram percebendo, e isso foi capilarizando na sociedade, e aí, paulatinamente, se fez a seguinte conexão: ser politicamente incorreto é poder ser grosso, certo? É poder você xingar todo mundo, é você parar de comer com garfo e faca, né? É você parar de dizer, olha, é uma questão semântica, veja bem, o movimento politicamente correto se transformou num lobby. Na universidade, ele destruiu a inteligência acadêmica. A mídia resiste melhor porque ela é mais ampla,
né? Tem mais, é mais solta e tal, então a coisa ainda fica um pouco, ainda fica mais um pouco viva, apesar de que o politicamente correto tende a destruir a imprensa também, e a mídia, né? Apesar de que você tem nichos mais resistentes. Na academia não tem nenhum, acabou, né? Não tem inteligência mais nenhuma. Se você não é politicamente correto, se você não abraça as pautas da esquerda cultural americana, você não tem espaço, não tem aula, não tem orientando, não tem financiamento, não tem parceiro, acabou. Não é contratado, de repente, né? Pelo menos das melhores universidades, certo? Não tem sociabilidade, né? O politicamente correto é uma censura, um truque político, o que era antes uma questão de você saber que você não pode contar piada grosseira. Homens e mulheres falam sobre homens e mulheres diferente quando estão em companhia do outro sexo. Sempre foi assim. Todos nós sempre soubemos disso, tanto homens quanto mulheres. Isso vale também quando você está falando dos homossexuais, ou seja lá que grupo, minoria identitária for. Ou seja, o politicamente correto surgiu como uma tentativa de universalizar certos comportamentos de educação doméstica. É muito interessante que ele tenha acabado indo parar em problemas de educação doméstica também. Além do fato de que ele tem uma raiz filosófica, né, nos Estados Unidos. A ideia de que se você censurar certas palavras, você censura o pensamento e daí você transforma o pensamento. E isso já aconteceu. Você tem medo de falar certas palavras, você se auto-pune, se auto-vigia e pode perder o emprego e patrocínio. Porque hoje o politicamente correto é uma arma dos patrocinadores. É impressionante. E você ainda tem esse uso da tecnologia, né? Aquele Sleep Giants, né? Que surgiu aí nas redes sociais, pressionando as empresas a tirar patrocínio de quem fosse politicamente incorreto, né? Acaba que você, com dinheiro e com poder político, você alavanca, cria um efeito manada artificial, depois ele vira real, e você coloca essas empresas, essas pessoas, esses intelectuais, quem pensa diferente, você dá coloca no corner ali, empareda e faz a pessoa mudar de posição, abrir mão das suas escolhas, das suas convicções. É bem complicado.